empatia, para mim, é minimamente a gente se colocar no lugar do outro. Pelo termo, seria a nossa capacidade ou facilidade ou possibilidade de entender, ver, se colocar no lugar do outro. E acho que é uma das coisas mais difíceis que existem hoje, pra mim, do lugar onde eu tô. Porque depois que você caminhou um tanto, você também tem muita coisa. E aí abrir mão de quem você acha que é pra se colocar no lugar do outro é um exercício extremamente difícil. Eu penso que empatia é um exercício que seria muito interessante que todas e todos se abrissem assim para essa tentativa, né? Dizem que é você conseguir se colocar no lugar da outra pessoa e enfim. Mas eu acho que é um exercício de escuta, sabe? Mais do que se coloca no lugar do outro e entende o que aquela pessoa tá dizendo, assim. Acho tão difícil a gente conseguir ouvir uma posição que às vezes é muito contrária até o que a gente acredita enquanto um valor e tal. E eu acho que empatia está um pouco nesse lugar, de quando você consegue inclusive se perceber, sabe? Mais do que perceber o outro. Empatia para mim é se reconhecer no outro. Assim. Eu ouvi essa palavra em algum lugar, não vou fazer a menor ideia de onde foi, e eu lembro que ela fez tanto sentido quando eu ouvi, falei, nossa, é isso, é você ter a capacidade de se colocar no lugar do outro. Isso foi ingenuamente o que eu aprendi naquela infância, né? Mas eu acho ela uma palavra tão difícil, são dessas palavras que significam profundamente várias coisas, mas eu não sei se a humanidade na prática conseguiu dar conta delas. A alteridade é você se colocar no lugar do outro, sabendo que a gente tem limitações, que essas limitações são sociais e que esse meio social impõe o lado que eu vou seguir, direita, esquerda, ou ao contrário, de ponta cabeça, tanto faz. E a alteridade ela vai ser esse princípio, né? Eu conseguir entender que eu sou um sujeito, esse sujeito é um sujeito individual, mas que vive num meio que é coletivo e que eu tenho que respeitar e entender que os outros são sujeitos individuais que também vivem nesse meio coletivo. O respeito, para mim, não é uma obrigação, mas é uma coisa orgânica no contrato das relações sociais. Eu acho que tem muito a ver com ambas essas ideias, tanto com empatia quanto alteridade. Não que elas só dizem respeito sobre respeito, mas elas passam pelo respeito, né? Passam pelo respeito. Respeito como você chega, né, em qualquer lugar, o respeito como você sai de qualquer lugar. Não é à toa que nas comunidades afro-brasileiras a gente sempre fala tem que saber chegar, tem que saber sair. O que é esse saber chegar e saber sair? Não é o lugar que tem que saber chegar, tem que ser estrategista, tem que ser negociador, tem que ser isso, tem que dar. Não é isso pra mim. Saber chegar e saber sair é você respeitar. Nós estamos numa fase que respeitar o próximo é, independente de qualquer coisa, tem que ser levado a sério, tem que ser a prioridade de tudo. Difícil alguém passar pela vida sem ser oprimido. Mas é isso, acho que a gente precisa pensar também, né, no que significa opressão. E acho que para mim opressão é uma categoria de pensamento que tem a ver com uma estrutura, a estrutura que a gente vive, né? Nessa sociedade que nós vivemos, porque ela é desse jeito. Enquanto mulher, eu sofri opressões. Enquanto moradora da periferia, eu sofro opressões. Hoje, eu sinto que a maior parte das opressões que eu vivo
mudaram de configuração, elas mudaram de cara. Então, elas ficam até um pouco mais difíceis de detectar. Você tem que, tipo, ficar bem alerta, entendeu? Você ficar no estado de alerta, assim, porque elas vêm acompanhadas de elogio, elas vêm acompanhadas de, olha, que legal que você está aqui nesse ambiente, como é importante sua presença aqui, mas você sente ainda uma manutenção dos privilégios, as pessoas não querem abandonar os privilégios. E tinha uma parte de segurança preto também. Tinha o cara branco, que era o patrão. E, tipo assim, todo mundo sabia que eu tava certo, que eu não tinha pegado nada. Os caras deixou ele me bater, tá ligado? Os caras estavam com ele, não tava comigo. Eu entro em uma loja e aí eu sou seguido por segurança da loja. Aquilo, a pessoa ela tem a escolha de não entrar naquele caminho, mas é o que a gente acaba se sujeitando. E comigo não foi muito diferente. Eu comecei a usar da agressividade para conseguir ter o meu espaço. E entrei em diversas brigas na escola devido a essa situação. Eu andava na rua, as pessoas elas tacavam coisas em mim, elas me xingavam. E até lixo já chegaram a jogar em mim na rua. Então assim, aquilo foi me revoltando muito na escola. Não me recordo de ato agressivo contra mim, não. Os comentários em relação ao HIV, que numa época que eu não falava, eu escutava e tinha que engolir. Isso pra mim é alguma coisa que até hoje, assim, quando eu lembro, né, esses poucos, assim, nossa, como eu deixei isso passar, né? Você deixa uma culpa, assim, né? Como isso me fez mal. Se você for uma bicha afeminada, eles vão mexer com você. Eles vão mexer com você. Se você for qualquer pessoa que fuja da normalidade, essa estrutura heteronormativa incomoda. E aí isso é muito foda, tipo. Eu sei que ser quem eu sou incomoda. E aí todo dia, mano, não tem um dia que eu saio na rua e que eu me escute alguma coisa. Tipo, ser oprimido. E é horrível, acho que isso entra na questão da minha tristeza, porque tipo, não tem um dia que você não sai e você não escuta uma coisa, que você não escuta uma piada. Todo dia a gente sai de casa pronto para matar um leão, que é pronto para enfrentar mais um dia de luta, porque a gente sai, a gente não sabe se vai voltar, a gente não sabe o que pode acontecer. Claro, com certeza. Tenho absoluta certeza disso. E o louco é porque a gente nunca esquece o que nos é feito, né? Mas quando a gente faz, nem sempre a gente lembra. Eu não sei se eu tenho uma memória assim, né, que venha de um momento de opressão, mas eu tenho certeza que sim. Já sou professora, parte do curso de formação de professores que você tem que ser o opressor. Não me orgulho disso, mas infelizmente tem momentos que eu sou opressora. Principalmente na hora que eu olho e falo, menino, senta. Por quê? Porque eu quero que você sente. Não tem nenhum sentido pra ele sentar, mas ele tem que sentar, porque eu preciso fazer meu trabalho e pra eu fazer meu trabalho tem que estar sentado. E isso vai ser totalmente de maneira opressora. Como professora, já me senti opressora. Eu já fui professora. É uma posição hierárquica com relação aos alunos. Ela pode ser mais horizontal, ela pode ter uma outra relação, mas existem algumas coisas, por exemplo, da instituição, que isso faz o quê? Quando isso acontece? Muitas vezes eu fui contra a instituição, mas em alguns momentos eu tinha que chegar para os alunos e falar, gente, acabou, é isso. Tem a ver com uma situação hierárquica. Eu acho que numa relação entre mulheres pretas, eu já oprimi, assim, no sentido de não... de reforçar esse discurso do... somos todas iguais, assim. Então, como também se mulher preta fosse tudo igual. Sem perceber que eu tenho um tom de pele mais claro, por exemplo, e que isso vai me dar alguns acessos que uma mana retinta não terá, assim, sabe? E, ao mesmo tempo, algumas vivências que eu não tenho que essa mana tem, assim, que ela tem muito mais propriedade pra dizer, saca? E também, às vezes, de julgar algum tipo de postura de uma mana retinta, assim, falar, não, você tem que falar, como se falar, se colocar fosse tão fácil pra ela quanto é pra mim, assim. Eu achar comum, por muito tempo depois da janta, eu ficar na sala enquanto as mulheres vão pra cozinha,
para lavar louça, para preparar sobremesa ou para preparar alguma coisa, é um lugar de opressão muito forte. Assim. Já sou um opressor olhando para um aspecto porque eu nasci homem. Hoje, de alguma maneira, isso já é uma opressão dentro da sociedade a qual nós vivemos. Já fui opressor. Eu era da igreja, achava que o resto era errado, sabe? Né? Eu era da igreja. A mente fechada, né? Eu vivi numa família extremamente hierárquica, no sentido patriarcal, falocêntrica. O meu pai era o cara e tal, e é isso. Quando ele fala, quando ele bate, quando é isso, a gente tem que obedecer. Isso faz com que eu entenda que a imagem, a figura de poder, talvez tenha que ser agressiva, talvez tenha que gritar, talvez tenha que falar alto. Isso faz com que, não que eu perceba conscientemente, mas que isso esteja aqui, em tudo que eu sou, né? Ao mesmo tempo em que depois que você toma consciência e fala, não, é diferente. Eu posso ser diferente, eu quero ser diferente. Mas é muito difícil. Querer não é poder mesmo, assim. Então, a gente fala, não vou mais fazer isso. Aí quando você vê, você tá gritando com as crianças na sua sala. O ambiente onde eu vivi, totalmente machista. Meu pai, igreja, né? Evangélica, pentecostal. Mulher não pode usar calça. Como é ser um negro e gay, né? De família evangélica, né? A gente cresce, né? Passa a adolescência, a infância toda recebendo esse tipo de informações, né? De estereótipos na TV, mensagem de ódio na igreja, que é reproduzida na família, que é reproduzida na escola, que é reproduzida na rua. E a gente nunca quer ser isso. A gente quer, por mais que a gente tenha um sentimento, tenha afetividade e desejo por outros homens, a gente nunca quer cair nesse lugar. Tudo isso são fatores de opressão também. Além dos apelidos, além da polícia oprimindo não só os meus irmãos, mas como também as pessoas, os outros meninos do bairro. Além das professoras, da relação com as professoras, além de todas as relações pessoais de opressão, tem essas relações estruturais, que eu acho que são também fatores que oprimem o corpo e que atravessam politicamente a gente. Que atravessam politicamente a gente e impedem que a gente tenha ali uma vivência, algumas coisas que seja minimamente humana. Sou um grande ET dentro da minha família, saca? Isso me questiona, porque, poxa, às vezes eu não consigo atingir a galera que tá mais próxima, assim, mesmo. Tudo isso que eu sou não faz sentido nenhum pra minha mãe, pro meu pai, sabe? Pra minha tia que me criou, pros meus primos que têm a mesma idade que eu. Então, eles estão em outro lugar ainda, assim, né? Então é muito louco. Muitas vezes eu me sinto incoerente, assim. Eu tento, na verdade. Plantar uma semente, se eu puder fazer isso com as minhas sobrinhas, sabe? Aonde o meu braço alcança. Não, seu cabelo é legal assim, não. A história, não olha essa história dessa mulher, dessa princesa preta aqui. Sentir ela, sei lá, do jeito que eu posso fazer. Eu não sou linha de frente, mas é assim, não. É o jeito que eu tento fazer. E eu encosto em São Mateus pra trocar ideia com esses moleques. E essas informações que eu tenho jogar pra mente deles. Então, pra várias discussões. Já vi moleque falar assim, que eu vou bater nessa menina porque ela tá com não sei quem. Eu falei assim, mas peraí, mas e você? Ela tá saindo com não sei quem, tá saindo com você, mas e você? Você tá saindo com ela e com mais quantas? Hoje eu tenho achado muito difícil olhar para as nossas próprias relações. Então, minha militância é com meu pai.
né? Fazer ele entender que algumas piadas não são legais. Com o meu sogro. E entendendo quem eles são. O processo histórico deles. É muito difícil. É um movimento mesmo, né? Eu acho que o processo ele não é linear, né? Você começa aqui, aí, tô me empoderando, sei lá, chego aqui, assim, sabe? Ele não é linear e ele não é hierárquico, sabe? Eu saio de baixo e vou pra cima, sabe? Acho que o processo ele é mais espiralado, assim, e ele vai e volta, né? Esse lugar de tipo, eu tô vivenciando uma coisa, tô promovendo ações aqui no meu território. Tem muita gente que tá acreditando nisso, que tá também se fortalecendo com isso, mas ao mesmo tempo eu preciso voltar, saca? Porque às vezes a pessoa que tá mais próxima de mim não tá, assim, entendendo nada disso, né? Eu acho que em Cidade Tiradentes também, porque é isso. Acho que tem uma composição do território que eu fico muito ainda, tipo, gente, como que eu vou dialogar, por exemplo, com as minas pretas evangélicas? Saca? Como que a gente cria uma ponte, assim, apesar de algumas diferenças muito, muito, muito grandes, assim, filosóficas, de estilo de vida mesmo, né, de crenças. Mas é isso, a espiral tem um momento que a gente se cruza, né, enquanto mulher preta, assim. A gente sofre, em alguns momentos a gente sofre as mesmas opressões, assim. Tem um lugar que eu gostaria de fazer muito, é um lugar onde, teoricamente, o Alex nasceu, que é lá em São Mateus. Dali eu tenho uma vontade enorme de fazer muita coisa, de querer movimentar muita coisa, por conhecer o lugar e por saber cada vez que eu volto lá, aquele lugar está mais sombrio, mais acabado por várias relações, né? Então, tem a questão das drogas com a molecada que eu já vi, tem muito moleque, tem muito amigo meu que eu já não encontro mais lá, ou porque já morreu, ou porque está preso. Os menos influenciados por algumas coisas, eles estão trabalhando, né, graças a Deus. E sempre que eu estou lá, eu procuro saber de cada um, o que cada um está fazendo, como é que está. E eu não consigo fazer nada lá, não consigo me colocar lá como artista. A gente alimentou muito, assim, sabe, a arte como uma salvação, assim, para as pessoas. Eu acho que não, assim, às vezes a igreja vai ser, sabe, tipo, o lugar onde a pessoa vai se encontrar. E aí que eu, assim, eu respeito, sabe, espero que a gente consiga dialogar. Porque assim, o machismo vai aparecer em todos os espaços, né? O racismo, ele aparece em todos os espaços, inclusive no espaço da arte. Estou vivenciando isso, assim, com muita potência. O racismo, o machismo, misoginia, homofobia, no espaço da arte, no espaço coletivo, assim. Historicamente, se você for procurar documentário, registros de um movimento LGBT no mundo, você vai encontrar esses movimentos criados por essas pessoas, né? Que são tipo, filhos de pessoas ricas que tiveram a oportunidade de criar e abdicar de trabalho para se dedicar a ativismo, por direitos, e para eles uma conquista é casar e construir uma família tradicional de 2 homens e viajar ao mundo. E não representa, né, uma sociedade toda com problemas de classe, de gênero, de sexualidade, não representa a população trans, não representa a população negra. E aí eu acho, né, eu sinto que esse movimento LGBT negro periférico que vem crescendo, eu acho que está transformando muitos espaços, assim, tanto de festas nas periferias, de encontros nas praças. O governo, querendo ou não, ele não se impõe dentro dessa condição, eles não se preocupam com isso, eles se preocupam com o básico, que é aqueles status X. Então esses movimentos, num geral, ele é o que vai lutar, vai estar ali combatendo a homofobia de verdade, ao racismo.
Então, assim, essa comunidade ela é muito necessária exatamente para lutar, por fazer aquilo que a maioria não faz. Aquela minoria, eles estão ali lutando porque eles querem uma diferença, eles lutam por a diferença desde muito tempo. São importantes, são base para reflexão, são base para estudo, para quem não conhece também poder conhecer como é que o negócio funciona. Nem sempre traduzem a realidade. Porque muitas vezes a gente pensa algo de maneira coletiva, mas nem sempre aquilo consegue se transparecer 100%. É uma construção social que é feita em alta tecnologia para excluir as pessoas negras, né? O que é negro, não só as pessoas negras, mas tudo que está relacionado a ser negro. Estrutura e manutenção de poderes, assim, de privilégios, interesses. E ao mesmo tempo causa de doenças, de empobrecimento. É uma dívida do branco com o preto. Tem boliviano, tem os indígenas também que sofrem muito com tudo isso. Mas também tem o jovem, o homem e a mulher negra também que sofrem muito. E que a gente pode falar que sofrem muito mais, né? Sobre essa coisa racial, sobre esse racismo implícito na sociedade brasileira. Foi e está sendo, né? Porque ele está sendo criado sobre uma colonização violenta que dizimou populações indígenas, que escravizou populações negras africanas e que depois deu umas cotas aí para dar uma clareada no país. É horrível, é uma história horrível, é uma história terrível. E isso abala a estrutura. Há 500 anos isso vem se construindo. Então isso forma, solidifica o que é um pensamento que se impõe sobre os outros. Então, para mim, o racismo tem a ver com toda essa estrutura histórica que foi construída mundialmente e principalmente no nosso país, que faz com que várias merdas, várias desgraças sejam lidas como normais, como comuns, como aceitáveis, como inclusive regra, né? O machismo pra mim é esse lugar. A mulher não tem voz, a mulher não pode fazer. A mulher inferior, a mulher recebe menos. Porque a mulher, ela era doméstica, ela só servia pra procriar e ficar lá. E os caras iam trampar, iam fazer as coisas, assim, antigamente. E aí os anos vão passando, 1500, a gente tá em 2018. E aí a gente pergunta, tá, o que é que mudou? É um sistema que foi criado, assim, não sei, para realmente podar, assim, esse outro lugar que todos os seres humanos, assim, que todas as pessoas têm, que é desse lugar de uma feminilidade, assim, sabe? E que é muito potente. O machismo também é uma dívida que a gente tem com as mulheres. Também tá aí. E a gente também tem que se desconstruir os homens. Tá todo mundo devendo. O Lázaro Ramos perguntava pra ele, né, o que você acha do machismo e tal? E ele falou, olha, eu acho que as mulheres estão fazendo uma revolução incrível. E é isso mesmo. Mas eu também acredito que os homens têm que ser libertos do machismo. Porque o machismo também atinge a gente no sentido de nos tornar o opressor, mas é isso. Se não fosse isso, talvez seria diferente. E aí eu fiquei pensando muito sobre isso, e eu falei, tá todo mundo fudido. A verdade é essa, que tá todo mundo cagado. A luta é pra mim, e pras minhas, e pras mulheres. Mas é também pros homens que estão encarcerados também. E isso é o meu marido.
Isso é o meu tio, isso é o meu vizinho. Hoje eu olho muito para minha masculinidade também, né? Nessa coisa do ser um homem negro, né? Que você é criado, né? Nas periferias também, ser criado para sempre ser uma pessoa forte, ir para cima, e levar no peito, e enfrentar tudo. E tem um momento que você não dá conta sobre tudo isso, assim, né? E você vê que o quão preso você é. É você se opor ao sistema patriarcal e machista. Não necessariamente você saber o que significa, saber que você nasceu na Europa, que foi mais indiana. Eu acho que ser feminista é você se opor ao sistema machista e patriarcal. Primeiramente é um conceito criado pelas mulheres brancas, burguesas, europeias, porque penso eu que as mulheres pretas já sempre estiveram num rolê outro assim, que nem tem esse nome de feminismo. Mas também, como a gente é ocidental, né, eu acho que é um caminho assim de fortalecimento, de empoderamento, mas sempre a gente pensando nesses recortes assim de raça, de classe, saca? Não dá muito pra gente universalizar mesmo, porque são questões também diferentes, assim. O quanto o feminismo a que eu fui primeiramente implicada com 20 anos era um feminismo branco. E aí hoje eu me interesso muito mais por conhecer sobre o feminismo negro. Que camada histórica é essa que no Brasil a gente também não conversa? Porque também eu fui implicada, né, me apresentaram as literaturas do feminismo europeu ou norte-americano. Cadê os daqui? Onde estavam? Então, isso também revela essas situações que a gente vive, né? Então acho que os grandes movimentos são muito importantes, porque precisa tensionar. Pra mim é isso, tem que tensionar, a sociedade precisa ser tensionada. A gente, também não dá pra gente ficar falando, não, tá tudo bem, eu vou ficar aqui só em casa assistindo Netflix. Não dá, a gente precisa tensionar. Então, esses grandes tensionam em grandes ambientes, em políticas públicas, tensionam em camadas que talvez eu sozinha não conseguiria. Cota universitária não é uma coisa que você consegue sozinha. Tem que ter um grande movimento, muitas pessoas implicadas para que isso aconteça. E o outro também é importante. Então, para mim, as duas coisas, elas estão, eu acho, elas estão trabalhando juntas. Eu acredito nisso. Eu não acho que a gente tenha que ter... A universalização é algo que é muito perigoso. Várias pessoas já falaram sobre isso. Universalizar as ideias, os pensamentos, as coisas, elas são uma homogeneização. Acho que pra mim a homofobia é que nem falar do machismo, do racismo, a homofobia é muito ampla, né? Tem muita coisa. Às vezes a gente nem sabe direito o que falar, o que é de fato isso. Homofobia é falar por quem não a família. Homofobia é me perguntar quem é a mulher da relação. Ela não está associada somente à agressão, né? Porque a gente também tem muito isso, né? As sutilezas também, elas podem ser homofóbicas, sim, machistas, racistas. O que está fora do padrão incomoda. E na normatividade, você é hétero. É legal. É legal você estar enquadrado entre... Ou você é o homem ou você é mulher. Se você for homem, você tem que estereotipar a masculinidade. Se você é mulher, você tem que estereotipar a feminilidade. Sendo que ninguém falou que ser homem era isso ou que ser mulher era aquilo. São coisas impostas e colocadas pra gente. E é isso, uma pessoa que se relaciona com uma pessoa do mesmo sexo, ela incomoda. Pensar toda essa heteronormatividade, essa homofobia, que faz que a gente se adeque, né, a tudo isso como meios de sobrevivência. E como são bloqueios no nosso corpo, que a gente está num constante processo de se desprender de todas essas regras e normas que afetam, de fato, o nosso corpo. Claro, existe também uma relação estrutural que determina o que é certo e errado. Então, algumas estruturas religiosas, principalmente, determinam que a homoafetividade é algo que deve ser crucificado, que é algo que tem que ser expulso, porque aquilo não está certo. Tem uma estrutura que diz
isso, e ao mesmo tempo que ela diz respeito a algo que é muito íntimo. Ninguém se intromete no meu relacionamento heterossexual. Ninguém, nunca. Não sei, pra quê? Não, nunca. É isso, eu não consigo pensar quando alguém se intrometeu. Não tem. Então, por que a gente se intromete nesse sentido, nesse lugar, dessas relações? É insano você pensar em que é homofobia. É o amor que incomoda. Vulnerabilidade social pra mim, ela tem a ver com, nossa, tanta coisa. Isso porque a gente está falando de um estado, numa das cidades mais ricas do Brasil. O que a gente tem de vulnerabilidade social aqui, às vezes não chega ao pé da vulnerabilidade social em outros estados. É muito cruel. Para São Paulo ser o que é, a gente está destruindo o Norte e o Nordeste. E isso é fato. Para que os nossos canudinhos venham embalados em outro saco plástico, tem uma porra de uma cidade sendo destruída no Pará. Esse lugar onde pessoas são beneficiadas, pessoas ricas são beneficiadas, e as minorias, que são a maioria da população, ficam vulneráveis. E aí essa vulnerabilidade social, para mim, é um desamparo, sabe? Você está vulnerável pelo lugar onde você mora, as suas questões financeiras, tudo. Uma escola aqui no centro, uma escola pública aqui no centro, não é a mesma escola pública que tem na periferia. O teatro que tem aqui não é o teatro que tem lá. As aulas que tem aqui não são as aulas que tem lá. Mas eu acho que a gente não pode ver essas pessoas como fracas. Elas existem, elas não são fracas, mas os caminhos para elas são sempre mais difíceis. Mas acho que a minha vontade social primeiro era que pelo menos não tivesse fome. Isso é muito cruel. Ou sede, né? Tem gente que passa sede. Aqui, não tô falando na Arábia Saudita, tô falando no Brasil. Tem gente que tá com sede. Tem gente que tá com fome. E isso tem várias implicações, eu sei. Raciais, tem uma implicação social, tem várias implicações. Acho que se a gente partisse daí, pelo menos a gente ia ter força pra lutar todo mundo. Às vezes eu acho muito cruel quando alguns movimentos sociais, a esquerda mesmo, uma elite da esquerda diz, porque a população não tá nem aí, não tá nem aí com as coisas. E você fala, você quer mesmo que uma pessoa que sai de casa às 5 da manhã, volta às 9 da noite, pegou o trem lotado para ir, pegou o trem lotado para voltar, vai ter que fazer comida depois da hora que chegar, olhar as crianças, como dá tempo de olhar, quer que ela pense nisso? A gente ainda tá falando da fome. Porque o que essa pessoa tá fazendo é sobrevivendo só. Quando você tá sobrevivendo, você não tem tempo pra pensar nas outras coisas. A pobreza, a miséria é um alicerce para os grandes lá em cima, né? Esse alimento da gente. Essa divisão de toda essa riqueza financeira, cultural, de conhecimento, de tudo, talvez seria o meu grande desejo social. Toda vez que eu volto para Salvador, eu fico perguntando, e aí, como é que estão as pessoas? Eu vejo minha comunidade, vejo as pessoas que moram no meu bairro e tal. E sempre
alguém próxima de mim, ou que eu conheci, ou que eu vi criança, que foi assassinada. Eu sempre venho com a notícia de que alguém foi assassinado. E eu sempre tenho medo que isso aconteça com uma pessoa que seja muito próxima a mim, por exemplo, com o meu sobrinho de 16 anos agora. Eu tenho muito medo. Então, se realmente um desejo de vontade social, eu acho que seria um desejo de revolução social, onde os medos de perder o nosso corpo, eles fossem extintos totalmente, entendeu? A vontade é que tivesse paz. Todo mundo vivesse em paz. Que as pessoas olhassem melhor um pro outro, assim, sabe? Porque agora eu tenho uma filha, né? E eu queria que isso não fosse um pouquinho mais carinhoso com ela, mas eu sei que não vai ser todos os momentos que ele vai ser. Eu seria que tivesse um pouquinho mais desse carinho, assim. Esses dias a gente tava numa formação com a Luli. E eu falei, Luli, o que a gente faz? Porque tá todo mundo certo. Todo mundo tá certo. A pessoa que tá oprimindo, ela acha que aquilo é o certo pra ela. Diante das condições sociais que ela vive, aquilo é o certo, sempre foi ensinado. E pra gente que tá do lado de cá, tá fazendo certo, em resistir, em lutar e ir contra. Se tá todo mundo certo, pra onde é que a gente vai? E aí, pra mim, eu vivo uma tristeza nesse momento de saber que no meu micro tá todo mundo certo. Mas a gente não sabe o que fazer com isso. Não sabe como superar. A vontade social, é uma utopia, né? É uma utopia, né? É uma utopia, né? Eu não acho que a gente chega lá. Eu não acho que eu vou viver pra ver. Acho que minha vontade social primeira era que pelo menos não tivesse fome. Isso é muito cruel. Tem gente que tá com sede, tem gente que tá com fome. Isso tem várias implicações raciais, tem uma implicação social, tem várias implicações. Acho que se a gente partisse daí, pelo menos a gente ia ter força pra lutar. Todo mundo. Ah, porque a população não tá nem aí, não tá nem aí pras coisas. A gente ainda tá falando da fome. Quem apanha não esquece. Aproveita essa daqui. Eu não sei, é muito caro um pedaço de carne. Às vezes a gente é oprimida dentro de casa. Não é preciso abrir o portão. O arroz de banco. Reproduz opressão. Acho que a minha vontade social é uma utopia, né? Eu tô viva. Ainda ou por enquanto. Levei foi soco, empurrão, fui discriminado. Você, gente, eu sou gente. Marielle Franco, aqui é a autoridade. Mateusa. Eu sei. Daniel Marques. Presente. Acho que se a gente partisse daí, pelo menos a gente ia ter força pra lutar. Todo mundo. Eu fico puta, eu fico muito revoltada quando você, sei lá, pega o seu celular, que é uma coisa que a gente tá pra se distrair, aí você vê que uma criança morreu. Porque tá indo pra escola. É muito revoltante você ver todo dia que tem uma pessoa LGBT que morre, que tem uma mulher que morre. E aí o que me deixa mais raiva, assim, é essa questão da justiça também, que não existe. Porque o que está sendo feito? Para quem que funciona? Para quem que funciona a polícia? Para quem que funciona os hospitais? Para quem que funciona tudo? Olhar para a revolta é legal, né? Que sempre uma coisa de se revoltar contra algo, mas também tem essa leitura de voltar, né? Revolta. Então, para mim tem esse lugar de você olhar o que já passou, os lugares que você já passou, as pessoas que já te cruzaram, tem esse lugar de implodir, né? Eu gosto muito desse mesmo lugar do hip hop aí, de ser
respeitados dentro das danças urbanas, ter um histórico. Aí do nada, esse cara que sempre foi o normativo, todo mundo sabia que era gay, começa a falar sobre ser gay, sobre a cultura homofóbica, aí de repente começa a falar sobre HIV e saúde pública, e então acho que tem esse lugar assim, né, de você voltar para o lugar que você veio e ali você, não, aqui tá errado, eu amo vocês são maravilhosas, adoro isso, mas vamos mudar isso aqui. Porque tem que falar, né, mas não pode ir com muito pé no peito, não pode falar desse jeito, não pode falar assado, tem que, né, respirar e tal. Isso me revolta, quando as pessoas, indiretamente, as pessoas, inclusive pessoas brancas, insinuam que eu preciso ser dessa forma, que eu preciso disfarçar a minha revolta, que eu preciso ter uma fala mais conciliadora porque eu preciso ser estrategista. Isso me revolta ultimamente. Eu acho que a minha fala ela pode sair de várias formas. Se a pessoa, se em uma conversa eu acordar com uma inquietação muito grande, a minha fala, se for uma fala política, a minha fala vai sair dessa forma, vai sair com revolta, vai sair com ódio, vai sair com raiva. Porque sim, a gente tem raiva, eu tenho raiva. Chega um momento que assim, se você ficar parado, você vai ser assassinado. É isso, e aí? Eu vou deixar que matem meu corpo? Entendeu? E tem outros dias que eu acordo, né, Oxalá no coração, rezando bastante, né, pedindo força pros orixás, e aí, não, minha filha, calma, a gente tá aqui. E aí a minha fala pode sair mais tranquila. Mas não significa que a minha fala precisa ser sempre tranquila. Porque quando eu quiser colocar a porra do pé no peito, eu vou colocar. Porque sabe por quê? Porque tem um navio negreiro na minha história. Polícia me revolta demais. Essa nossa segurança estadual é uma merda. Como é que a PM do estado do Rio de Janeiro me inventa de fazer invasão no morro no horário de saída de escola? Me dá um tiro numa criança e ainda fala que ela é traficante. O uniforme da escola é de mochila. Como é que um GCM me entra no Facebook, faz uma página fake, chama 5 menor pra sair, sequestra os 5, taca fogo nos moleques e deixa no canto. Vem falar que é segurança. Me revolta que as crianças da minha rua não vão terminar a escola, muito provavelmente. Porque a escola é uma bosta, porque não dialoga com elas, porque a estrutura tá feita para que elas odeiem isso, saiam disso e estejam nos cargos mais subalternizados da sociedade. Tristeza, na verdade, eu sou triste. Eu sou triste comigo mesmo, eu acho. É uma tristeza não conseguir estar perto das pessoas que eu amo, de fato, fisicamente. Uma das minhas maiores tristezas foi não estar próximo ao meu pai e ter perdido ele depois também muito cedo. Foi assassinado, eu tinha 8 anos, então do período que eu era vivo foi distante. E de não estar com ele e saber que isso é um reflexo que se repete constantemente. Acho que ter perdido os meus avós bem cedo, assim. De uma vontade minha de quando é que eu vou parar de ter medo, entendeu? Porque hoje tenho muito medo que, por exemplo, eu tenho muito medo de morrer, assim. Morrer todo mundo vai ter que morrer um dia, né? Mas eu tenho muito medo de chegar em um ponto do adoecimento mesmo, onde eu não consiga ter sanidade para discernir as coisas por conta dessas condições e por conta de coisas ainda que ficam guardadas, né? Dessas revoltas que ficam camufladas e que não podem ser transparecidas, que não podem ser expostas, porque a gente tem que manter uma certa etiqueta. Eu acho que esse é um medo que eu tenho, de tanto abafar, e chega
um momento que o silêncio ele fica tipo, impossível de você sustentar dentro de você. Então eu acho que passar por esse lugar de você se revoltar, eu acho que é necessário, de você expor a sua raiva é necessário. É necessário e é um direito. Não, sair da minha casa. Sair da minha casa foi uma tristeza pra mim. A falta de empatia. As pessoas não conseguirem. A falta de altruísmo, de alteridade, de não olhar o outro, sabe? Uma felicidade, uma alegria. Olha, eu vou falar pra você uma coisa. O momento. Eu lembro do meu único aniversário. Eu tinha 5 anos de idade. É ali. Depois dali eu não sei, sabe? Aquele sentimento, felicidade e alegria. Eu acho que eu perdi. Tem coisa que eu sentia que eu não sinto mais, sabe? A felicidade é minha família tá junto. Isso não tem igual. A felicidade, pode chamar Ana Clara, ter 1 ano e 7 meses, um monte de dente na boca. E quando eu chego do trabalho, eu olho e falo assim, mamãe, mamá. Dançar foi a minha maior felicidade. Eu consegui crescer, ser mais ciente de algumas coisas e me tornar uma pessoa diferente. A dança capoeira. A dança capoeira me ajudou muito nesse crescimento. Todas as pessoas passam por muitos processos na vida e que a gente às vezes se cobra muito, que a gente segue, não sei, segue caminhos que não é o caminho que você quer para você ter alguma aceitação dos outros. Mas que na real a gente resolve isso, né? Eu acho que quando a gente se aceita do jeito que a gente é em todos os sentidos da vida, a gente fica mais feliz. Acho que essa é uma felicidade minha. Eu digo que a maior felicidade que eu tenho hoje é isso, eu poder mostrar minha arte. Eu poder mostrar para as pessoas que eu sou feliz com a vida que eu levo. Entendeu? Então isso é uma coisa que tanto é que eu brinco no trabalho que elas falam, você é muito bonito para ser gay. Eu falo, não, gente, eu sou bonito para ser gay mesmo. Entendeu? E independente de qualquer coisa, eu quero mostrar para as pessoas o quê? Que eu sou feliz com a vida que eu tenho. Que ser gay ou qualquer outra coisa não é sinônimo de infelicidade. Pretas bases, Asa de Banqueiros, no último fuzuê que elas representaram. Pra mim aquilo foi uma alegria, assim. Foi uma puta alegria. Elas são senhoras. Eu imagino tudo que elas já passaram, sabe? E elas ainda continuam lá tendo esperanças. E aquele dia eu pensei, nossa, você não pode reclamar da sua vida. Você não tem o direito de desistir dessa luta, sabe? Aquilo foi muito emocionante. E foi uma grande alegria pra mim ver elas ali se apresentando.